Caso você já esteja decidido em começar a investir, primeiramente deve-se criar a reserva de emergência. Onde, como e qual o tamanho que ela deve ter, eu te conto após a vinheta. Mas antes, lembre-se que as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação ou aconselhamento para investimento. A tomada de decisão é única e exclusiva responsabilidade do investidor. O canal visa o compartilhamento de informações gerais de forma gratuita para auxiliar o investidor nas suas análises dos diversos tipos de investimento, demonstrativos de resultados de empresas e seus respectivos indicadores, bem como outros dados que se fizerem relevantes e pertinentes. Pois é, este valor é o que se conhece como reserva de emergência ou reserva financeira. Ele consiste em um valor importante que se deve guardar para momentos de eventuais necessidades e imprevistos que possam acontecer, como o coronavírus, por exemplo. Nós sabemos que aqui no Brasil a cultura de educação financeira não é tão disseminada, por isso, milhões de brasileiros continuam sofrendo para pagar suas contas. Um equilíbrio financeiro é fundamental para a prosperidade do povo. Também sabemos que é muito difícil falar em reserva de emergência em um país onde a renda por pessoa é muito baixa e a desigualdade social é elevada. Mas também precisamos desmistificar de que investimento é somente para rico, tá certo? De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, metade dos brasileiros precisou recorrer a crédito no ano passado. Ou seja, entraram em empréstimos, financiamentos, crediário ou cartão de crédito. Quando não se tem uma reserva de emergência, seus futuros investimentos podem estar comprometidos caso você precise resgatá-los antecipadamente. E, de certo modo, você pode perder dinheiro, como eu mostrei nesse vídeo que está aqui no card. Vamos deixar algo bem claro aqui. A reserva de emergência não deve ser um tipo de investimento em que você ganhe um patrimônio absurdamente. Ela serve para manter o valor. Portanto, esqueça de colocar a sua reserva de emergência em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, criptomoedas e outros investimentos mais arriscados, pois você precisa de liquidez, que significa a facilidade de resgate desse dinheiro e a velocidade com que ele está disponível para saque e estar diretamente na sua conta. Também você não pode se dar ao luxo de estar com uma rentabilidade negativa, pois você perderá dinheiro. A reserva de emergência tem como objetivo o seu uso em casos extremos, como custos médicos, consertos de carro ou na casa em caso de algum tipo de acidente, manutenção de aparelhos eletrônicos e etc. Portanto, a emergência e a necessidade de utilizar o dinheiro desta reserva deve ser estabelecido por você. Logo, é importante você ter paciência e autocontrole para não gastá-lo de forma desnecessária. A poupança tem sido a reserva tradicional do povo brasileiro ao longo de décadas. Entretanto, hoje, com a taxa Selic abaixo de 4%, ela basicamente perde da inflação, o que significa que a cada ano o seu dinheiro na poupança vai perdendo valor. E agora eu vou te mostrar os 4 passos para você montar a sua reserva de emergência. O primeiro deles é poupar e guardar dinheiro. Nem que seja R$5 por mês, mas é preciso dar este primeiro passo. Benjamin Franklin costumava dizer: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Foi que você viu? Iceberg, vem em frente! O segundo passo é organizar as contas e entender o quanto você ganha de fato e o que você gasta, fixos, como aluguel, energia, telefone, e variáveis, como passagem de ônibus, combustível, alimentação e cartão de crédito. Na medida em que você fizer uma estimativa de como você gasta o que ganha, ficará mais fácil planejar as finanças e cortar custos eventualmente desnecessários. O terceiro passo é a definição de uma meta de valor a ser poupado todo mês. Lembre-se, qualquer valor poupado já é um aumento do seu patrimônio. Essa meta deve ser realista e de acordo com as contas que você fez e do quanto irá sobrar de fato ao final de cada mês. E o quarto e último passo consiste na aplicação do seu dinheiro poupado. Você deve escolher aplicações que tenham mais proximidade com o seu perfil de investidor, e esse perfil ele é conhecido através de um questionário. E esse questionário é feito assim que você se cadastra em alguma corretora de valores ou você mesmo pode saber que tipo de investidor você pretende ser. Se você optar pelo Tesouro Direto, falei dele neste vídeo aqui, você deve escolher o Tesouro Selic, pois sua variação nunca será negativa. O Tesouro Selic renderá a taxa Selic mais 0,02
E na hora do resgate é descontado o imposto de renda, em função dos seus rendimentos, e também é descontado uma taxa de custódia, que é uma espécie de aluguel que a Bolsa cobra para ficar com seu dinheiro em seu sistema. Olha essa simulação. Se você aplicar R$ 10.000 no Tesouro Selic na data de 21 de maio agora de 2020, lá no vencimento, você terá um rendimento líquido ao ano de 2,58%, após os descontos de 15% de imposto de renda e da taxa de custódia da Bolsa. Em outras palavras, os R$ 10.000 se transformam em R$ 11.170,09 lá em 2025, na hora do resgate. Como eu disse, o objetivo da reserva de emergência não é rentabilizar de forma robusta, mas proteger o seu patrimônio. Outra alternativa para investimentos na reserva de emergência são os CDBs de bancos com liquidez diária. Geralmente eles terão rendimentos de 90% a 100% da taxa de CDI, e também você pode optar por fundos de investimento em renda fixa, mas os chamados fundos DI, tá? Com os prazos de resgate curtos, D+0 ou D+1. Em outras palavras, dinheiro na conta no mesmo dia ou no dia seguinte à solicitação do resgate. Atenção! Não use a reserva de emergências em fundo de renda fixa que investe em crédito privado, como as debêntures, por exemplo. O ideal é que você não coloque todos os ovos dentro de uma mesma cesta, ou seja, diversifique. Inclusive sua reserva de emergência. Coloque um pouco no Tesouro, um pouco no CDB de liquidez diária e poucos em fundos DI. Assim você minimiza eventuais riscos. Se você chegou até aqui, você pode estar curioso para saber qual valor deve ser a sua reserva de emergência, não é mesmo? Como eu faço esse cálculo? Vamos a alguns exemplos práticos. Lendo alguns livros sobre o assunto, podemos dividir a reserva de emergência em duas situações. Alguns sugerem que ela deve ter o volume financeiro correspondente a 6 meses dos seus gastos. Outros autores falam em 12 meses. Vamos pegar uma média? 9 meses, que tal? Vai depender do seu perfil. Detalhe, o tempo a ser considerado na reserva de emergência deve ser com base na sua previsibilidade de receitas. Se você tem uma receita com mais segurança, você pode usar um prazo um pouco menor, como 6 meses. Mas se você tem uma receita muito variável, como os autônomos, por exemplo, você deve ter uma reserva de emergência maior, como 12 meses de custos familiares. Vamos fazer umas contas, tá? Se você precisa de R$ 1.000 ao mês para manter o conforto, sua reserva de emergência deverá ser de R$ 12.000 para o perfil conservador, o que equivale aí a 12 meses de consumo mensal. 9 meses para um perfil moderado, que corresponde a 9 meses, e 6.000 para o perfil arrojado, ou seja, 6 meses de custo mensal. Já se você precisa de R$ 5.000 ao mês para manter o seu conforto, de você e sua família, sua reserva de emergência em um perfil conservador é de R$ 60.000, se o seu perfil for moderado será de R$ 45.000 e se o perfil for agressivo ou arrojado será de R$ 30.000. Avalie o seu perfil de risco e faça as contas para saber o quanto de reserva de emergência você precisa para começar os seus investimentos, com tranquilidade, segurança, preservando o seu patrimônio e da sua família. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele ajudou a você a entender mais sobre a necessidade de como montar e onde colocar a sua reserva de emergência, deixe o seu like para eu saber que este vídeo é relevante para você. E envie para um ou mais amigos que precisam ter acesso a este conteúdo. Se inscreva no canal para ficar atento aos novos vídeos que serão colocados também. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.